eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês seja maravilhosa. Para o nosso programa de hoje, que é de uma das séries que vocês mais amam, eu vou chamar o membro permanente mais querido e mais amado do Brasil e do mundo todo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida ligeira, rápida, sutil, mas eu amo estar com você e com os nossos ouvintes, queridos e queridas, que eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Esteja onde estiver, esteja na paz, esteja no shalom, shalom, a palavra hebraica para dizer essa reconciliação, a paz, e esteja no bem. Paz e bem para você, nossos ouvintes queridos, que estão no trabalho, estão em casa, fazendo faxina, caminhando, aonde você estiver, nós agradecemos imensamente aqui a sua audiência. Muito bem-vindos, ouvintes que estão chegando agora e os de longa data. Aqui é o EFV, o seu espaço de finanças e espiritualidade de uma maneira como você nunca viu. E se você está chegando agora e está para plataforma de áudio, já pode seguir o nosso programa para você não perder nenhum episódio, nenhuma atualização. E se está nos ouvindo pelo YouTube também, já se inscreve no nosso canal, dá um like nesse vídeo, nesse podcast, para também ficar por dentro de todas as novidades do EFV. Bom, galera, este é o episódio número 135 já, e hoje nós temos o imenso prazer de trazer o primeiro episódio da série Os Santos e o Dinheiro de 2023, gente, maravilha! Eu sei que vocês esperam e contam as semanas para ter episódios do Santos e Dinheiro, então hoje tem um episódio dos bons, e o santo de hoje é um santo místico, né, Augusto? É isso? Pois é, hoje nós vamos então ter contato com uma experiência mística. Nossa, então quer dizer que o FV vai falar de misticismo, de superstição, de simpatia? Não. E aqui nós vamos aprender o que é a verdadeira devoção. Esse é um santo que, vamos dizer assim, que revolucionou a espiritualidade cristã ali entre o século XVI e XVII. Ele sintetiza em si o evangelho e a cultura. Ele traz então o humanismo, que é muito próprio daquela época, né, do século XVI e XVII, numa experiência mística profunda com Deus. E nós vamos ter como ajudantes do nosso podcast, né, o nosso roteiro, o Papa Francisco, que escreveu uma carta chamada Totum Amoris Est, tudo pertence ao amor, que celebra os 400 anos da morte de São Francisco de Sales, da qual eu já falei aqui. Exatamente, gente. Então hoje nós vamos fazer um pouquinho dessa leitura da história de São Francisco de Sales. E qual é a relação também, ou enfim, quais os aprendizados que a gente tem da vida deste homem para a nossa espiritualidade e para a nossa vida financeira também. Nossa, tem muitos ensinamentos financeiros, práticos, cotidianos. Então, olha, São Francisco de Sales. Você já tinha ouvido falar dele, Ana? Para falar a verdade, já, mas eu não tinha parado para entender a história dele. Sabe aquele santo que você ouve de nome assim, mas você não conhece a história? Esse era um deles, eu confesso. Mas eu fiquei surpreendida positivamente com tanta coisa legal, viu? Tem, a gente então no imaginário cristão, os Franciscos, né? Depois tem o Francisco de Assis, o Francisco Xavier. Tem muito Francisco. E às vezes a gente chega até a confundir, né? Qual que é o Francisco? Até quando o Papa Francisco escolheu esse nome, pensaram que era em homenagem a Francisco Xavier, um jesuíta. Aí ele explicou que não. E aí ele foi, então teve que explicar que não, era o pobrezinho de Assis. Mas esse Francisco de Sales, né, tem muita coisa interessante e que vale a pena a gente olhar a vida dele com mais cuidado para a gente ver os seus ensinamentos, que são muitos.
E pra quem não conhece muito a história, assim como eu, vou falar rapidinho a biografia, né? Porque aqui nessa série a gente não tem muito foco de contar a história dele com detalhes, mas a parte que nos dá ensinamentos aqui para o FV. Mas eu vou falar rapidinho um pouco da história dele para vocês também contextualizarem aí na casa onde vocês estiverem ouvindo este programa. Bom, este santo nasceu no dia 21 de agosto de 1567, portanto no século XVI, né? No Castelo de Sales. Então ele mora no castelo, gente. Por isso de Sales, né? Exatamente. Que ficava no Ducado da Saboia. Nessa época, este ducado era uma parte que atualmente está na França e hoje na Itália. E este ducado tinha como capital a cidade de Turim. Ou seja, é um território que hoje já não está configurado da mesma maneira, né? Por volta do ano de 1700, este ducado passou a ser um reino, né? E em 1860, uma parte deste reino foi para a França, justamente essa parte onde ele nasceu. Então, se a gente fosse olhar hoje, é um lugar que pertence ao território da França, vamos assim dizer, né? E a vida dele foi entre, né, França e Itália. Vamos dizer, ele Exatamente. estudou em Pádua, depois Isso. Genebra, e aí foi bispo, né? Mais pra frente a gente vai falar. Então a vida dele foi entre Itália e França, Itália e França. Bem ali onde ele nasceu, naquele meinho ali. Justamente por causa dos ducados, os reinados da época, ainda não tinham aquelas divisões como tem hoje, né? De fronteiras. Exatamente. E ele foi o primogênito de 12 irmãos. Olha que interessante. Quando ele tinha 6 anos, ele já foi encaminhado para os seus estudos. E o seu pai tinha grandes planos para ele, porque ele era o primogênito. Ele queria que ele fosse um grande senhor, que enriquecesse ainda mais a família, que já, enfim, tinha posse e tudo mais. Quando ele completou esses estudos primeiros, né, ele foi para Paris para estudar em 1578, no Colégio dos Jesuítas. Olha. E ele ficou lá por 10 anos, tendo uma formação cristã, humana, né? Aí, inclusive com vários valores do Renascimento e do humanismo, que é uma coisa que a gente vai retomar também depois, né, Augusto? Aos 18 anos ele teve, assim, uma, entre aspas, crise espiritual, né, que o levou a reflexões, e foi a partir de aí um encontro em uma igreja também, assim como São Francisco de Assis, que começou esse processo de conversão. E sobre esse tópico aí, Ana, vale a pena a gente destacar a Virgem Morena de Paris. Isso. Assim. Vai dizer o Papa Francisco, olha, essa oração fervorosa na igreja de Saint-Étienne, né? Isso. Que Francisco de Sales, então, ele começa a se incomodar com aquela instável grandeza da corte. Uhum. Aquela vida, né? Ele como um príncipe e vivia ali naquele luxo, ele começa a se questionar com isso e então ele entra nessa crise, né? Exatamente. E aí, depois desse tempo, Paris começou a ficar um lugar muito perigoso, tinha guerras religiosas na época, e o pai dele mandou ele para Pádua, como você falou, onde a gente foi, olha que legal. Então ele foi lá para Pádua e ele estudou Direito Civil e também Direito Eclesiástico, se formando em 1591, né? Bom, depois ele tornou-se bispo, né? Depois a gente vai retomar essa parte, enfim. Aí ele diz pro pai, né, que ele vai ser padre, sacerdote, foi ordenado sacerdote, né? Acho que, se eu não me engano, em 1567. Não, quando ele nasceu, né? Perdão. Não, ele foi ordenado ali perto de... um pouquinho antes de 1590, 1580, alguma coisa, né? E, sabe, Augusto, ele tinha muito medo de decepcionar o pai dele nessas crises dele, quando ele começou a ver a questão dos privilégios e tudo mais, e decidiu ser padre e depois bispo. Ele ficava muito incomodado, pensando assim, nossa, o meu pai investiu na minha educação, vou decepcionar ele, então isso também contribuía bastante para as crises dele, né? E diz aí, algumas curiosidades que a gente vai aprofundar depois,
que ele teve uma vida missionária também, isso foi um ponto bastante interessante, passando por vários lugares. E aí diz que durante um período de 3 anos ali, onde ele foi para um ducado de Clabais, perto de Genebra ali, ele evangelizou aproximadamente 25 mil pessoas durante esses 3 anos que ele ficou por ali, né? E aí, depois dessa passagem dele, é que ele se torna bispo, enfim, apesar de ter recusado, né? Ele teve aí uma vida bastante marcada por pontos interessantes, como a gente falou aqui, mas uma característica legal é que ele foi um escritor, né? Um ponto bem interessante, diretor espiritual. Ele escreveu obras que depois a gente vai aprofundar um pouco mais aqui, como a Introdução à Vida Devota ou o Tratado do Amor de Deus, e diz também que ele escreveu aproximadamente 2.100 cartas para ajudar as pessoas, né? Ele era um diretor espiritual, vamos dizer assim, as pessoas se consultar, se aconselhar, na verdade, com ele. E essa sua aptidão à escrita o conferiu ser o padroeiro dos jornalistas e escritores. Olha que interessante. Exatamente, era o que eu ia falar justamente agora na sequência, né? Ele faleceu em Lyon, dia 28 de dezembro de 1622, né? Só que ele foi enterrado dia 24 de janeiro, que é justamente quando se celebra São Francisco de Sales. Foi proclamado bem-aventurado em 28 de dezembro de 1661 pelo Papa Alexandre VII, que o declarou santo no dia 19 de abril de 1665. E em 1877, então demorou aí um tempinho, lá no século XIX, ele foi proclamado doutor da Igreja. E mais tarde foi o Papa Pio XI que lá em 1933 declarou então patrono dos escritores católicos e dos jornalistas. Olha que interessante, Augusto. E aí é que a gente vai conversar um pouquinho sobre por que a igreja então o declara patrono, né? Ou seja, doutor da igreja. O que é um doutor da igreja? É uma pessoa que escreve com sabedoria, que tem um ensinamento prático, que exprime de maneira concreta a manifestação do amor de Deus no coração humano. Existem vários doutores, doutor e doutoras. Dá uns exemplos. Doutores, assim. Por exemplo, São Boaventura, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Doutoras, Santa Teresa d'Ávila, é uma doutora da igreja. Outra doutora, Santa Catarina de Sena, uma doutora da igreja. Então, Santo Antônio, que nós citamos aqui, são homens e mulheres que trazem ensinamentos, o que exprimem, né, o Evangelho de Jesus Cristo de uma forma prática. E Francisco de Sales é um homem que fez isso com muita maestria. Apesar de ser místico, como a gente falou, né, Augusto? Ele conseguia, então, transferir todo esse conhecimento aí das escrituras, enfim, da espiritualidade para a vida prática. Sim, e aqui vale aquela distinção que eu falei no início, né? É diferente de um misticismo supersticioso, dessa coisa intimista, que hoje quando a gente fala de místico, o que é um místico? Ou quando alguém atribui, aquele fulano é místico, fala difícil, tem experiências muito particulares de Deus. Mas a mística, dentro da linguagem da teologia da espiritualidade, eu me lembrei muito isso, né, das aulas de teologia, ela tem que estar profundamente encarnada com o reino de Deus, com o evangelho, com a vida da igreja e ao benefício dos outros. Muito importante você Não falar somente isso. o benefício próprio, nessa coisa intimista, individualista. Então, ele é um místico, como você falou, que sintetiza o humanismo e a experiência de Deus numa linguagem acessível. Lembremos que ele está num contexto de muitas guerras religiosas, a gente está ali na Contra-Reforma, né? O Concílio de Trento, teve a Reforma Protestante, então estamos vivendo ali contextos de muitas brigas, estamos vivendo o contexto das escolásticas,
de grandes teorias teológicas para explicar, para defender a igreja, para combater os hereges. E ele não entra nessa onda de conflito, de confronto, de briga. Ele então vai falar sobre a experiência de Deus. E uma curiosidade é que esses tratados que você citou, ambos, o Filoteia, que é a introdução à vida divina, né? Ou a vida devota. Filo significa o amor de Deus, filoteos, a pessoa amada por Deus. Então o primeiro livro é essa introdução da pessoa que se sente amada por Deus, e o segundo é o Tratado do Amor Divino. Os dois livros são muito lidos por católicos e protestantes. Que legal. Justamente porque ele conseguiu unir em si mesmo, na sua experiência, no seu apostolado, uma síntese de reconciliação, de diálogo, de paz. E curiosamente, né, Augusto, me faz lembrar muito algo que a gente está vivendo hoje, né? Um tempo de muitas polarizações em que as pessoas ficam querendo, entre aspas, brigar ou discutir para ver quem tem razão ou quem tá, entre aspas, certo ou entre aspas, errado. E às vezes a gente esquece da unidade, né? Do que nos aproxima, do que nos faz irmãos e nos faz comunidade. E é legal ver que ele não caiu nessas picuinhas na época e ficou centrado no que realmente importa. E uma prova tá aí, que você falou, né? O livro é reconhecido e lido tanto pelos católicos também por alguns protestantes, o que é muito legal. Então, e isso bacana, Ana, porque ele, vamos dizer assim, ele eleva o nível. Ele não fica naquelas picuinhas, como você disse, naquelas brigas e discussões. Ele então, como um homem de profunda oração, ele vai gastar tempo na experiência de Deus, na evidência que o coração humano é capaz de amar a Deus e ser amado por Ele. Então ele fala muito sobre a vocação ao amor que toda pessoa, homem e mulher, tem. Então ele diz, eu preciso encontrar Deus no coração humano, dos homens e das mulheres. E o Papa Francisco, nessa carta que eu citei, em homenagem a ele, diz, isso não é um voluntarismo barato, isso não é uma atitude assim aventureira desse santo, porque é uma vontade com humildade. Ele é um homem que ensina com profunda humildade. E o Papa, então, Francisco vai ressaltando que Francisco de Sales aprende isso na escola da encarnação, o princípio da encarnação. E ele vai discernindo tudo isso, os desejos humanos, né? Ali ele vai investigando o discernimento, o critério do amor nas obras, né? Então o Papa Francisco destaca a contemplação, a ação, esse santo, né, Francisco de Sales, que então busca o maior amor, ou o amor maior, aquela atitude humana que manifesta a glória de Deus. E é interessante como João Paulo II, o Papa, diz que ele é um doutor do divino amor. Tudo pertence ao amor. Nós vivemos nele, nos movemos e somos por causa do amor. Então, o Francisco de Sales, ele é um homem então muito esperto, que soube ser muito perspicaz, muito sagaz. Porque se ele fosse entrar naquela lógica de brigas, ele não ia colaborar em nada com o progresso da humanidade, vamos dizer assim, com o desenvolvimento humano. Então ele aprende a ouvir, a auscultar os anseios e as interrogações. E uma das coisas que mais me chamou a atenção preparando esse podcast ele fala muito sobre o Deus do coração humano. Olha só que interessante, né? Deus do coração humano. Geralmente a gente fala, Deus nas coisas, né? Assim, manifesta na natureza, as obras do Criador. O Deus às vezes está no templo sagrado. E o Francisco de Sales vai dizer o Deus do coração humano. Ler que Deus vai se manifestar em cada pessoa de uma forma diferente. Então ele não vai absolutizar a própria experiência dele, que ele tem com Deus, porque ele sabe que em cada pessoa isso vai se dar de uma forma diferente.
Então, isso tem um ensinamento muito prático do ponto de vista da educação financeira. O Francisco de Sales não tem uma fórmula mágica, pronta, acabada, é isso aqui. Não tem uma receita de bolo, né? E pensando aqui, Augusto, acho que o contexto de vida, né, o momento que ele viveu, acho que favoreceu muito ele a ter essa compreensão, né? Um contexto de guerras e de conflitos, e como você falou, ali no momento das ideias, enfim, Renascimento, o Iluminismo, ele foi formado por tudo isso, e depois ele precisou lidar com esses conflitos, tanto internos, vamos dizer, pessoais dele, na vida ali, no discernimento, e depois também no mundo em que ele atuou. E o legal, como você estava falando da educação financeira, é que a gente sempre fala sobre isso aqui, e os educadores financeiros também têm que ter essa sensibilidade de saber que, por mais que o conhecimento e as técnicas que a gente tem sigam métodos e coisas que são gerais, né, a gente precisa entender que cada pessoa está numa situação diferente. E também a gente fala com cada pessoa de uma maneira diferente. Por isso que não existe uma fórmula mágica, né? Fórmula mágica é algo que não tem na educação financeira. Porque se nós tivéssemos, era simples. A gente ensinava todo mundo isso e a gente resolvia os problemas que a gente tem. E a gente sabe que não é bem por aí. Então a gente sempre tem que desconfiar quando tem alguém vendendo uma solução mágica. Não, a educação financeira é um caminho de discernimento, de ouvir e de entender o que é o importante para você. E eu acho que isso é uma coisa que o Francisco de Sales soube fazer. Tanto na perspectiva pessoal, como eu falei, mas também na perspectiva comunitária, né? Sim. Como ele era um evangelizador, a gente viu um missionário e atendia muitas pessoas. Ele não poderia, certamente, ter uma receita pronta, senão ele não ia ter 2.000 e poucas cartas, era uma carta só que ele ia entregar para todo mundo, né? Resolva aí os teus problemas de espiritualidade. Então, acho que a espiritualidade aplicada às finanças tem esse grande ensinamento de que a gente tem que entender que cada pessoa tem uma história, tem uma vida, precisa ser ouvida, precisa ser compreendida para que ela possa, então, melhorar, né, Augusto? Eu acho, aprimorar as coisas positivas e melhorar o que a gente precisa aí ter de pontos aí a serem aprimorados. Acho que isso é o mais importante nesse ponto, né? E seguindo a carta, o Papa Francisco vai destacar: ele é um homem de oração, aberto ao Espírito Santo. Ele diz assim, até o crisol da oração. O crisol é aquela ferramenta que o artista usa para limpar ali a pedra, para vir à tona a obra de arte, como a Pietà, né? O crisol da oração é que faz uma pessoa ser teólogo, ou seja, exprimir as coisas de Deus. E também ser imerso na comunidade, ter uma vida comunitária. Então ele foi um homem que não ficou preso nas disputas ressentidas de teologia, de uma cultura individualista, quem é melhor, quem é pior. E ele teve inovações muito práticas do ponto de vista pastoral, ele foi muito criativo. Ele utilizava-se de panfletos para expandir assim, essa experiência de Deus. Ele usava panfletinhos, então ele era muito ousado. E isso é uma técnica, um método muito interessante que a gente deve destacar, que para evangelização a gente basta ser criativo, né? Com certeza. A gente já contou aqui a história de São Maximiliano, né? Como ele imprimia várias revistas lá, enfim, no século passado, e como ele evangelizou tantas pessoas com as ferramentas da época. E a gente está voltando um pouco mais ainda no tempo, contando de um santo que utilizou panfletos, né, para evangelização. E tá aqui a gente no FV hoje usando a tecnologia do podcast e sabe lá o que poderemos usar no futuro, né, para fazer a nossa mensagem, o ensinamento chegar a tantas pessoas. Eu acho que isso é fantástico, né? Eu fico imaginando como é que eram esses panfletos. Então, ele é um homem culto, um homem sensível à realidade. Ele não se deixa levar por essas brigas, né? A gente falou da reforma luterana, ali tinha muita gente de confissão calvinista. Sim. Então ele aprende o diálogo, a reconciliação,
a ouvir o espírito da época, né? Assim, a ver que as pessoas estavam sedentas de Deus. Então, por isso ele começa a falar da experiência do amor de Deus, com muita alegria, com muita coragem. E diz o Papa Francisco, a capacidade de ler os humores da época, interpretar o tempo. Então, isso é uma característica muito interessante que muitos homens e mulheres de fé ou personalidades, a gente costuma dizer assim no cotidiano: essa pessoa é à frente do seu tempo. Sim. Né? Quem nunca ouviu essa expressão? Mas o que a gente poderia dizer? Um profeta, né? Seguindo a tradição judaico-cristã, o profetismo, essa capacidade de estar encarnada no próprio tempo, ouvir as pessoas, as angústias, os anseios, é isso que o faz à frente do seu tempo. Porque não dá para ninguém estar à frente ou atrás do tempo. O que a gente pode é se encarnar, né? Fazer essa síntese fecunda entre o evangelho e a cultura. Então ele dizia assim, esse santo, que ele usava um método que não era da dureza, da aspereza, de combate. Embora existisse esse método, ele disse que não adotava isso. Ele adotava um método da dignidade humana, de ver que as pessoas eram capazes de Deus. E daí surge o otimismo salesiano. E daí temos 2 ensinamentos muito importantes, eu acredito, Augusto, que a gente poderia trazer para os nossos ouvintes aqui hoje. Primeiro, sobre interpretar o tempo, né, o contexto. Hoje a gente não tem como fazer um processo sério de educação financeira, a gente não mergulhar nas questões econômicas, né, também as questões sociais, qual aquela pessoa que está recebendo a educação financeira está inserido. E ela precisa entender como esses fatores afetam a sua realidade, as suas decisões financeiras, a sua relação com as finanças. Isso é fundamental. Você não pode estar, portanto, alheio. Óbvio que você não vai ser o expert ou aquela pessoa que vai ficar o tempo todo bitolado com essas informações. Não é nesse sentido. Mas é essa sensibilidade de eu entendendo como as coisas me afetam, eu saber tomar boas decisões. Porque, veja, São Francisco de Sales, ele poderia ter caído nas picuinhas por ser um doutor, né? E ter conhecimento do direito da época, da igreja e tudo mais. Ele poderia ter caído nessas picuinhas e não ter tomado boas decisões no sentido da caminhada dele, da vocação dele. Assim é a nossa vida com o dinheiro também. Por isso é importante estar atento e sensível às coisas que acontecem. E é claro, para quem trabalha com educação financeira também. Você não pode estar alheio, né, ao tipo de pessoa que você atende, com a realidade que ela vive e o que está acontecendo no mundo hoje, enfim, na sua comunidade, no seu país, com os indicadores econômicos e sociais. Isso é fundamental. Então ele opta por essa evangelização da caridade, das relações interpessoais. E o que mais que a gente poderia destacar, né, Ana? Tem a questão que você falou anteriormente do otimismo. Sim, perdão. É que a gente ia pular essa parte, né, gente? O otimismo, que é aquela questão que eu acho muito bacana também, porque muitas pessoas acreditam que dentro da educação financeira vai vir o quê? Não faça isso, não faça aquilo, sempre aquela linguagem da proibição, da rigidez, do você condenar ou julgar a vida financeira de alguém. O que você está fazendo de errado? E não é muito bem assim que vai tocar a banda, né? E você trouxe, quando a gente conversava pro podcast, que São Francisco de Sales, ele mostra os pontos a serem melhorados, mas ele apela para a consciência da pessoa. Então faz a pessoa perceber o que está acontecendo, entre aspas, não de errado, mas o que ela pode melhorar naquela situação, e a partir daí ele aponta caminhos no sentido positivo, em vez de condenar, de cortar, de julgar, ele vai apontando positivamente o que pode ser feito. E assim que se trilha um bom caminho na educação financeira também, uma mudança de comportamento, uma perspectiva positiva, né? Isso ele usa até a imagem dele. Ele diz que mostra o mal
e apela para a consciência, ou seja, dá o bisturi para que a pessoa faça a operação, né? E é isso que acontece. Ou seja, ele, de hipótese nenhuma, ele invade a consciência do outro, porque aquela época era uma época de muitos conflitos, então tinha as propostas de soluções manualísticas, né, de uma teologia do pode, não pode, faça isso, faça aquilo. Então ele vai apelar para a experiência profunda de Deus, e ao invés de querer controlar as consciências das pessoas, ele apela para que a pessoa faça a experiência de Deus e em seguida a sua própria consciência vai ditar o que fazer. Ou seja, o certo e o errado nasce da experiência de Deus, né? É daí que vai vir o juízo, o julgamento, né? E isso é o otimismo, né? No sentido de que ele sempre conduzia a pessoa para que ela enxergasse nos pontos a serem melhorados, atitudes positivas a serem feitas. Então, o que a gente pode fazer de bom para mudar, enfim, vamos chamar aqui um comportamento ou uma situação que é negativa. E é justamente este o caminho e a proposta de um processo de educação financeira para a vida. Não é julgamento, não é proibição, é uma análise, considerando a realidade, considerando a minha vida, o que eu preciso melhorar. Então vem a questão do discernimento, tudo isso que a gente vem trazendo também de outros episódios do Santos e o Dinheiro. Tudo muito importante, são conhecimentos muito valiosos, viu? E aí o Papa Francisco se interroga, qual o legado deste santo, 400 anos depois, que nós hoje, como igreja, né, podemos colher enquanto sociedade? Ele diz que é a capacidade de iluminar. E como que ele ilumina? Através da flexibilidade. Ele era um homem muito flexível e uma capacidade de visão, ou seja, de enxergar as oportunidades do cotidiano. Ele vai falar várias vezes, né, Francisco de Sales, que ele teve que aprender a lidar com príncipes, com cardeal, com o povo trabalhador, com pessoas cultas. Então, saber lidar com as pessoas diferentes. O Papa então diz que não sejamos uma igreja autorreferencial, que se liberta da mundanidade, mas que está, ou seja, que é capaz de habitar no seio do mundo, partilhar a vida das pessoas, caminhar juntos, escutar, acolher, sair de uma preocupação excessiva conosco mesmos, de uma estrutura, de uma imagem social, para ver quais as necessidades concretas e expectativas de cada pessoa. Ou seja, a gente precisa reler as opções, né, de Francisco de Sales, e o Papa então vai destacar duas coisas. A primeira, essa capacidade que ele enxerga em cada pessoa específica de ter um bom relacionamento com Deus, um relacionamento feliz, um encontro amoroso. Ele vai dizer o fascínio, aquilo que atrai para o absoluto, para o profundo, né? Para essa experiência com o divino. E o Papa Francisco vai recordar Francisco de Sales, que diz que o que atrai para Deus não é uma corrente de ferro que nos escraviza a nossa consciência, mas são laços de caridade, de amizade. Aquilo que o Papa Emérito diz, a igreja não cresce por proselitismo, mas por atração, por sedução. Aquilo que diz o livro de Oséias, capítulo 11, versículo 4. Esse envolvimento, de enamoramento. E isso vai se dar com cada pessoa de uma forma toda própria, respeitando a liberdade e a consciência humana. Não é uma imposição despótica, arbitrária, violenta, mas é um convite que deixa intacta a liberdade humana. Esse é um aspecto interessante que nós já falamos aqui, né, das soluções mágicas de investimento, de enriquecimento rápido. Tudo aquilo que fere a dignidade humana, que viola, né, de forma arbitrária a nossa dignidade, do ponto de vista financeiro, a gente tem que tomar muito cuidado. Exatamente. E aí também essa questão, Augusto, que você citou lá no começo, né, que o critério para o discernimento tem que ser o amor, né? E esse amor é no sentido de me entender como
pessoa e também participante de uma comunidade que habita numa casa comum. Então é a economia do cuidado que a gente fala, né? E que todas as coisas estão interligadas. Quando a gente coloca isso que você falou, promessas fáceis, coisas que vão exacerbar a ganância em detrimento de outras coisas, a gente perde esse amor de ponto de vista, né? Porque o dinheiro é um meio para serviço. E se a gente não tem esse discernimento, não faz esse caminho como nos propõe Francisco de Sales, o que vai saltar lá no final como critério de discernimento não vai ser o amor, é a ganância. E você pode ver que tudo que é fácil, assim, nessas promessas mágicas de investimento e outras coisas, sempre apela para esse lado, né? Que é diferente de você trilhar um caminho de educação financeira, de fazer planejamento para o futuro, de se organizar financeiramente, de entender o que é importante para você, para sua família, para a comunidade e usar bem os recursos que, enfim, você tem a partir do seu trabalho. Eu acho que o episódio de hoje nos traz conhecimentos que, apesar de não ser assim, São Francisco de Sales usando o dinheirinho lá, né, na prática, mas eu acho que esses ensinamentos que ele nos traz são muito valiosos, tanto para a perspectiva da espiritualidade diretamente, mas também das finanças, e as duas coisas juntas, viu, Augusto? E dentro daquilo que a gente vem falando, né? O capital espiritual, aquilo que o Papa Francisco nos exortou em Assis, acredito que o legado de Francisco de Sales, ele tem uma profundidade antropológica, né? E aí, para finalizar, vamos falar sobre a devoção. O Francisco, então, de Sales, ele faz um questionamento muito duro sobre a devoção. E aqui eu vou ler textualmente o que o Papa Francisco escreve. Ele diz uma segunda parte, que é uma opção crucial que a gente precisa se debruçar, e também nos dias de hoje, né, nessas mudanças de época, não levantará poucos interrogativos a tal respeito. Em particular, dois aspectos que precisam também hoje ser relançados. O primeiro tem a ver com o que é a devoção, né, no seu caráter universal e particular. Começou por indicar o que se entende por devoção. Isso no livro Filoteia, né? É necessário que saibamos o que é a virtude da devoção. Verdadeira é apenas uma. Falsa e vã há muitas. E se a gente não souber distinguir a verdadeira das falsas, podemos cair em erros, perder tempo correndo atrás de qualquer devoção absurda e supersticiosa. E aí a gente vai dizer assim, né? Então o que é essa verdadeira devoção e o que é a falsas devoções? Olha só que interessante, Ana. Quem se consagra ao jejum pensará que é devoto, porque não come enquanto tem o coração cheio de rancor e enquanto não se permite banhar a língua no vinho e nem sequer na água, por amor da sobriedade, não sentirá qualquer escrúpulo em mergulhá-la no sangue do próximo, com a maledicência e a calúnia. Outro pensará que é devoto porque bisbilha todo dia uma série interminável de orações e não dará peso às palavras más, arrogantes, injuriosas que a sua língua lançará. No resto do dia, aos servos e vizinhos. Outro ainda levará de bom grado a mão à carteira para dar esmola aos pobres, mas não conseguirá extrair do coração uma migalha de doçura para perdoar os inimigos. E outrem, por sua vez, perdoará os inimigos, mas pagará as dívidas, nem lhe passará pela cabeça. Olha só que interessante. E são questões bem práticas, né, que ele está provocando a sua época. Então, perdoou os inimigos, mas não paga as dívidas. Trata-se, evidentemente, de vícios e dificuldades de sempre, inclusive de hoje. Pelo que o santo conclui, toda esta boa gente é considerada devota pela opinião comum, mas não é de forma alguma. Ou seja, ele relata aqui, né, o que seriam esses cidadãos de bem, essa boa gente, que vive de um devocionismo aparente e não de uma devoção verdadeira.
Ele diz ao contrário. A verdade da devoção encontra um outro ponto. A sua raiz está profundamente ligada na vida divina em nós. A verdadeira devoção, ela é viva quando exige o amor de Deus antes. Nada mais é do que um verdadeiro amor de Deus, não um amor entendido genericamente. Então, ele nos faz compreender a devoção não como uma questão abstrata, mas como um estilo de vida, um modo de estar no mundo concreto. Então, a devoção, ele faz a imagem da chama e a caridade é o fogo. Então, a verdadeira devoção não é uma devoção verdadeira no sentido institucional, mas existencial. É quando a gente vive a caridade. E isso a gente pode ver no dia a dia, né? O que é um devocionismo? Hoje está cheio, né, de práticas devocionais que não mexem com o coração humano, mas são assim, alívio da consciência, um entorpecimento da consciência que nos separa do mundo, nos deixa alheio, isolados. E São Francisco de Sales vai dizer, não, a devoção verdadeira, ela te insere no mundo para transformá-lo a partir da verdadeira caridade, que é o amor de Deus em nós. Que bonito isso, hein, Augusto? Nossa, ensinamento muito rico. E cai naquilo que eu tava falando anteriormente, né? No critério para o discernimento, que é o amor, né? Acho que isso é uma coisa que eu aprendi bastante, pelo menos estudando pro podcast, ficou bem marcado para mim. Isso não é uma fuga, não é uma retirada intimista, uma obediência cega. Então ele apela justamente para uma ação eficaz, consciente, de que a gente precisa se responsabilizar pela transformação do mundo, sendo aquilo que Jesus disse, sal da terra, luz, fermento na massa. Então acredito que esse santo, Francisco de Sales, ele nos provoca a ver a qualidade da nossa vida espiritual. E, em consequência, também a qualidade da nossa vida financeira, né, gente? Como é que a gente está se relacionando aí com o dinheiro e como a gente está enxergando as finanças na nossa vida. Será que é a serviço dela ou será que nós estamos aí trabalhando para as finanças? Então, aí um episódio do Santos e o Dinheiro bem questionativo, assim, para vocês ficarem pensando, bom, como tá a minha vida? Né? O que posso melhorar? Seguir aí os passos de São Francisco de Sales e compartilhar também essa história. Olha, a gente amou esse programa, amou esse santo, e assim como a gente amou, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês compartilhem muito, 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 muito esse episódio com a família, com os amigos, enfim, com todo mundo que vocês gostam. E você sabia, Augusto, que tem país novo que chegou? Não acredito. Sim, tem país novo, gente, ó. O beijo especial da semana vai para os nossos novos ouvintes que estão em Malta. Oh, que maravilha! Um beijo para vocês. Beijo. E é isso. Compartilhe com seus amigos, familiares. Muito obrigado pela sua audiência. Esse aqui é um serviço que nós fazemos do nosso coração para o seu coração. E se você quiser conhecer mais sobre os textos que nós citamos, vamos deixar o link na descrição. Essas obras de espiritualidade para você se alimentar ainda mais. E aproveita e já maratona os outros episódios do Santos e o Dinheiro. Se você gostou desse, tá chegando agora, tem muitos outros muito bacanas com muitos ensinamentos de finanças e espiritualidade. É isso, galera, um beijo grande, fiquem bem e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.